Boa tarde a todos, meu nome é Eliseu, para quem não me conhece, muito prazer. Estarei ministrando as aulas de Cálculo 1. Nesse nosso primeiro encontro, estaremos abordando noções de pré-cálculo. São noções importantes, né, que serão fundamentais para no decorrer dos nossos encontros e da nossa disciplina de forma geral. Especialmente nesse nosso primeiro encontro, a intenção é explorar um pouco a teoria dos conjuntos, bem como alguns elementos da lógica matemática e especialmente fazer ênfase aos conjuntos numéricos e especialmente ao conjunto dos números reais. Vamos lá? Inicialmente aqui colocamos alguns elementos próprios da teoria dos conjuntos e da lógica matemática. Por exemplo, esse símbolo aqui significa identificado por símbolo de pertence. Então, se a gente tiver um conjunto determinado identificado por A e um elemento A, dizemos que A pertence a B se A é um elemento, A minúscula, né, é um elemento do conjunto A. No caso desse símbolo que não pertence, por exemplo, se nessa mesma configuração temos um ponto B fora do conjunto, identificamos esse elemento B como sendo um elemento que não pertence ao conjunto A. Esse símbolo aqui significa estar contido. Então, por exemplo, se a gente tiver um conjunto A e um outro conjunto B, de forma que todo elemento do conjunto B é ao mesmo tempo um elemento de A, dizemos que B está contido no conjunto A. Não está contido, seria o contrário. Contém, não contém, são outros símbolos que estaremos explorando ao longo dos nossos encontros. Esse símbolo aqui significa tal que, bem utilizado também. O símbolo implica, normalmente utilizado como elemento da lógica matemática, para uma consequência de um sucesso. Uma proposição implicando a outra. C somente C, identificada por esse símbolo. Temos aqui identificado o quantificador existencial, por essa letra E maiúscula. Olhando para a esquerda, existe, não existe, a própria letra E daqui escrita dessa forma aqui. Temos o quantificador universal, que é o A de cabeça para baixo, significado para todos, ou qualquer que seja. Esses três pontos aqui em forma de triângulo, significando, portanto, o conjunto U, normalmente identificado por um conjunto universo, ou seja, o conjunto que contém todos os elementos. O conjunto vazio, identificado por esse símbolo aqui, ele representa aquele conjunto que não possui elementos. E temos esta notação, né, que é um U maiúscula, para identificar a união entre conjuntos. E a interseção, desta forma, para identificar a interseção entre conjuntos. Então, por exemplo, se a gente tiver interesse em explorar a interseção de dois conjuntos, por exemplo, se você tiver um conjunto A e um conjunto B, a interseção entre esses dois conjuntos seria os elementos comuns a ambos os conjuntos. Por outro lado, se você tiver estiver interessado em procurar a união entre dois conjuntos A e B, seriam os elementos que pertencem ao conjunto A ou que pertencem ao conjunto B, ou ainda que pertençam a ambos os conjuntos, certo? Esse seria o conjunto A união B, correto? Só para que fique registrado a interseção B e a notação definida, a união B nesse caso. No caso do conjunto vazio, a gente pode pensar, por exemplo, num conjunto A e um conjunto B que não possuem elementos em comum. Então, nesse caso, por exemplo, se eles não possuem elementos em comum, significa que a interseção entre esses conjuntos é vazia. E isso é representado por esse símbolo aqui. Ou ainda, essas duas chaves aqui, sem nenhum elemento estando representado. Então, são formas diferentes de representar um conjunto vazio. Essas são apenas, né, algumas ideias preliminares, né, da teoria dos conjuntos e elementos da lógica matemática. Porém, queria explorar um pouco junto com vocês os conjuntos numéricos. No caso dos conjuntos numéricos, iniciamos por o conjunto dos números naturais. Algumas vezes o zero não é considerado um número natural, mas nesse nosso contexto, sem perda da generalidade, pode ser considerado zero como sendo um número natural. E quais são os números naturais? São aqueles números que a gente está acostumado a utilizar. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando a gente se depara em tentar resolver, por exemplo, esse tipo de equações, x mais 1 igual a 0, não existe um número que seja natural que satisfaça essa condição. Esses números aqui naturais, é importante registrar, são conjuntos que você construi a partir
dos axiomas de Peano. Os axiomas de Peano, ele planteia que, por exemplo, no caso de zero, zero é um número natural, o sucessor do número natural é outro número natural, e dois números diferentes não possuem o mesmo sucessor. Então você construi os números naturais a partir desses axiomas de Peano. No caso dos números inteiros, se você for identificar por essa letra Z, é a notação deles, né? Desse conjunto, e, por exemplo, um valor de x que satisfaça essa equação não é um número natural, mas é um número inteiro. Se você for isolar o x, esse x que satisfaça essa equação, por exemplo, é x igual a menos 1, que não é mais um número natural, mas sim seria, nesse caso, um número inteiro. Então, os números inteiros, na verdade, são os números naturais, são aqueles que a gente tinha definido anteriormente, e aqueles que são com sinal negativo, certo? Conjunto dos números racionais. Por exemplo, vamos supor que você tem interesse em resolver essa equação. Se você resolver essa equação aqui, a solução do x, que nesse caso satisfaz esta relação, não é um x natural, e muito menos um x inteiro. É um x, se você isolar aqui, é um x que seria menos 2 dividido por 3. Esse número aqui é definido como sendo um número racional. A rigor, os números racionais são os números que você consegue escrever como fração de dois números. O numerador sendo um número inteiro e o denominador também sendo um número inteiro, porém diferente de zero, certo? Que seria esse asterisco aqui, para que essa fração esteja bem definida. E por fim, se você disponibilizar na reta numérica os números racionais, sempre ficam alguns buracos para serem preenchidos. Isso parte do fato do princípio da continuidade. Esses tais de buraco você preenche na reta numérica com os números chamados de irracionais. Os números chamados de irracionais são números, por exemplo, do tipo um número tal que a gente pode procurar, por exemplo, calcular, por exemplo, a hipotenusa de um triângulo cujos lados têm comprimento igual. Se você for procurar a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos lados têm comprimento igual a 1, esse x aqui, a partir do teorema de Pitágoras, você encontra ele como sendo raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 2. E precisamente raiz quadrada de 2 é um número real. A rigor seria um número irracional, certo? Todo número irracional é um número real. Então, portanto, esse conjunto, na verdade, de números reais, que é o nosso interesse para ser explorado aqui em adiante, é a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, por exemplo, se a gente quiser, de alguma forma, resumir essa relação entre os conjuntos, temos uma relação aqui de um conjunto, cada um deles está contido no outro, no subsequente. Então, por exemplo, todo número natural é um número inteiro. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sinal está contido nos números racionais e que por sua vez estão contidos no conjunto dos números reais. Se a gente for identificar essa relação do ponto de vista diagramático, a gente pode pensar, por exemplo, o conjunto dos números naturais, como sendo determinado conjunto, ele está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais e que, por fim, estão contidos no conjunto dos números reais. Existem números complexos, hipercomplexos, etc. Isso não é o caso. Então, por exemplo, imagine que você quer identificar um número que seja natural. Como a gente identificava aqui, por exemplo, 0 como sendo um número natural, 1, 2 e assim por diante. Os números inteiros. Os números inteiros a gente pode identificar menos 10, menos 5, 47, que por sua vez também é um número inteiro, então estaria fora, a verdade estaria aqui dentro, como sendo um número natural. Um número racional, que seja de fato racional, porém que não seja inteiro, poderia ser qual número? Por exemplo, sei lá, 53 sobre 47, 0,5, menos 0,25 e por aí vai. E por fim, um número real, ou seja, o número real, na verdade, é um número que ou ele é racional, só pode ser escrito dessa forma, ou ele é irracional. Ou seja, a rigor, um número irracional é um número que não pode ser escrito como quociente dos números inteiros. Então, portanto, que números poderiam ser esses aí? Poderia ser raiz quadrada de 2, por exemplo,
mas poderia ser também um número π, muito conhecido. Poderia ser, por exemplo, logaritmo neperiano de 2. Poderia ser ainda um número de Euler, ou a razão proporção áurea. Ou ainda pode ser o número E, que é a base, né, número de Euler, que é a base dos logaritmos neperianos. E por aí vai. São alguns exemplos, né, onde temos esse tipo de conjuntos, ou seja, elementos que pertencem a cada um dos conjuntos que verificam esta relação de um está contido no outro. Ou seja, aqui todo número natural é inteiro, por sua vez todo número inteiro é racional e, finalmente, todo número racional ele é real, certo? Então, essas ideias preliminares que têm a ver diretamente com elementos da teoria dos conjuntos e da lógica matemática, especialmente como conjuntos enxergando o conjunto dos números reais, é chave no nosso estudo posterior de funções, por exemplo, que estará definido sobre o conjunto dos números reais, ou mais especialmente sobre subconjunto dos números reais, ou seja, os intervalos. Então vamos explorar agora essa situação, ou seja, o conjunto dos números reais como conjunto em si, e especialmente o subconjunto desse conjunto dos números reais como sendo os intervalos. Bom, o nosso interesse, na verdade, agora é focar no estudo dos números reais, especialmente no sentido seguinte: se a gente representar os números reais na reta numérica, lembrando, né, que temos a origem, representada por essa letra O maiúscula, que seria o zero, zero no caso para o conjunto dos números reais. A esquerda, se estendendo nos números negativos, a esquerda de zero, no caso, e a direita os números positivos. Então, por exemplo, poderíamos representar os números naturais. 1, 2, 3 e assim por diante, a direita é zero. Ou ainda, alguns representantes dos números inteiros. Menos 1, por exemplo, menos 2, menos 3. Eventualmente, podemos ter interesse em representar alguns números racionais, como, por exemplo, 3 quartos, menos 0,5 e por aí vai. Ou ainda, alguns números reais, como, por exemplo, raiz quadrada de 2, o número E, π e por aí vai. Bom, é importante destacar que o conjunto dos números reais é um conjunto de números que ele é ordenado. Ou seja, você consegue ordenar os elementos, ou seja, os números que pertencem a esse conjunto dos números reais. E precisamente tem a ver com essa definição aqui, que é a relação das desigualdades. Se você tiver de definir, por exemplo, dois elementos A e B como sendo números reais, então o que significa que A seja menor estrito do que B? A partir dessa notação. Significa que a diferença entre B e A tem que ser maior do que zero. Então, por exemplo, se você pegar dois números reais que satisfaçam essa relação, você pode pegar, por exemplo, 1 menor do que 2. Porém, isso acontece se somente se B, que seria o 2, menos A, que seria 1. Isso precisa ser como? Maior do que zero. Então, seria essa primeira parte da definição. Essa parte da definição aqui diz respeito quando você tem um número maior do que o outro. Ou seja, nesse caso, A maior do que B. Observe que A maior do que B, se somente C, A menos B é maior do que zero. Ou seja, por exemplo, você tem 3 maior do que 2. Acontece que isso é verdade desde que, se somente C, 3 menos 2 é maior do que zero. E de fato isso acontece porque 3 menos 2 é igual a 1. Certo? Analogamente para esse caso, você pode ter a desigualdade estrita, que é nesse caso menor estrito do que B, A menor estrito do que B, ou A maior estrito do que B, ou aqui você pode ter a desigualdade incluindo o fato dos números serem iguais. Então, por exemplo, A é menor ou igual a B, se somente C, ou é um número menor do que B, ou ainda é igual a B. Mesma coisa para A maior ou igual a B. A maior ou igual a B, desde que A seja um número maior do que B, ou ainda igual a B. Então, por exemplo, se a gente quiser colocar
um número, por exemplo, 4 é menor ou igual do que 5, pois 4 é menor do que 5, por exemplo. Então, se é menor do que 5, ele é menor ou igual a 5, certo? E você tem essa outra desigualdade, maior ou igual. Por exemplo, eu posso falar que 6 é maior ou igual a 6. Por quê? Porque pela nossa definição, 6 é igual a 6. Então temos esse caso particular também que é importante destacar. Se é um número menor ou igual a outro, se ele é menor ou igual ao outro. Mesma coisa para maior ou igual. Pois bem, se a gente for explorar em mais detalhes os subconjuntos dos números reais, você tem o número reais, o conjunto, no caso a reta numérica, e você pode localizar, né, ou representar nessa reta numérica dois números, por exemplo, A e B, onde este tipo de relação acontece. É natural, desde que A seja menor do que B, que seria o caso lá, você representar esses intervalos aqui. Essa primeira coluna da nossa tabela seria a notação intervalar, por exemplo, do intervalo dos números reais entre A e B. Parêntese identificando que são os números que estão estritamente entre A e B. E aqui o corchete identifica que você inclui os extremos nesse caso, certo? Ou ele inclui os dois, ou ele inclui apenas o A neste, ou inclui apenas o B nesse, e por aí vai. Então vamos identificar aqui o que seria, em termos de notação de conjunto, esse intervalo de números reais entre A e B. Seria representado por quê? Pelo conjunto de todos os números reais, tais que eles estão entre A e B, estritamente, certo? Analogamente, esse conjunto seria o conjunto dos números reais, dos x tais que estão entre A e B, porém, pode ser os extremos também. Então, por isso que eu incluo aqui os extremos. A menor ou igual a x, menor ou igual a B. Analogamente, aqui estaria incluído apenas o A. Aqui estaria incluindo o B e excluindo o A. Observem que, neste caso, são os números reais tais que estão à esquerda de B, incluindo B, que se deslocam para a esquerda. Esse seria o conjunto dos números reais que estão à esquerda de B, porém excluindo B. Analogamente, esse seria o conjunto dos números reais tal que estão à direita de A, a partir do A. Aqui, analogamente, os números reais que estejam à direita de A, excluindo A. E, por fim, o intervalo de menos infinito até mais infinito, que estaria representando todos os números reais possíveis, ou seja, o nosso conjunto dos números reais. Pois bem, do ponto de vista geométrico, o que a gente estaria destacando? Bom, que uma representação desse tipo, na reta real, por exemplo, estaria sendo identificada por quê? Por um segmento, nesse caso, entre A e B, onde eu excluo os extremos A e B. Então, essa seria a nossa representação desse intervalo em uma representação geométrica. Por exemplo, nesse outro, analogamente, tendo a reta numérica, podemos identificar o intervalo AB como sendo o conjunto dos números que estão entre A e B, ou seja, todos esses números reais, incluindo A e B. Analogamente, temos aqui na reta numérica, conjunto dos números reais, que está representado por esse intervalo. Na representação geométrica, eu teria que estar incluindo A e excluindo B. Seria, então, esses números aqui. E por aí vai. Você tem aqui, analogamente, esquerda de B, todos esses números aqui, ou ainda à esquerda de B, porém excluindo B, à direita de A, incluindo A,
a direita de A excluindo A. E por fim, conjunto dos números reais. Tudo conjunto dos números reais, que seria todos os números que estejam à esquerda de 0 e à direita de 0. Ou seja, percorrendo toda a reta numérica. Certo? Tudo bem? Em relação à classificação, é importante destacar que podemos classificar, nesse caso, os intervalos como sendo intervalos abertos ou intervalos fechados. Então, por exemplo, esse primeiro intervalo aqui, como ele é aberto em ambos os extremos, ele é considerado um intervalo aberto. Analogamente, esse intervalo seria fechado porque inclui os extremos. Do ponto de vista topológico, se olharmos para esse intervalo, é um intervalo que é fechado em apenas um extremo. Então, é comum chamar esses intervalos de semi-abertos ou semi-fechados, como você preferir. Analogamente, esse aqui também seria um intervalo semi-aberto ou semi-fechado. Observem que a esquerda de B, todos estão contidos, incluindo B. Então, esse intervalo, do ponto de vista topológico, pode ser considerado como sendo um intervalo fechado. Este, a diferença do anterior, seria aberto, porque ele não inclui o extremo direito B. Analogamente, esse caso. Esse aqui seria também um intervalo fechado, porque inclui todos aqueles elementos que estejam à direita de A, incluindo o próprio A. Esse seria aberto, pelo mesmo motivo que esse outro anterior aqui. E por um problema topológico, o conjunto dos números reais é um conjunto que ele é definido como sendo aberto e fechado ao mesmo tempo. Não vou entrar em detalhes, mas topologicamente isso pode ser provado a partir da definição formal do conjunto aberto e um conjunto fechado. Então, vamos destacar aqui o conjunto dos números reais como sendo aberto e fechado simultaneamente, certo? Então, temos sim, em topologia, esse tipo de comportamento, certo? Bom, vamos tentar então agora explorar a união e interseção de intervalos. Apenas para lembrar, né, a união entre conjuntos é definida como sendo aquele conjunto que possui elementos tanto do primeiro conjunto, nesse caso A, quanto do segundo conjunto, quanto da interseção. Ou seja, todo elemento que pertence ao conjunto, A união B, é formado pelos elementos que pertencem a A, ou pertencem a B, ou pertencem à interseção dos dois conjuntos. E a interseção entre esses dois conjuntos são precisamente os elementos em comum. De forma diagramática, essa região aqui, com elementos em comum entre os dois conjuntos A e B. Então vamos fazer o seguinte exemplo. Sejam esses conjuntos aqui, no caso intervalos, né? Conjunto A, o intervalo A como sendo o conjunto dos números reais que estejam entre 0 e 5, intervalo aberto. O B, os números reais que estejam entre 1 e 7, excluindo 1 e incluindo 7, então seria, portanto, um intervalo semi-aberto ou semi-fechado, como vocês preferirem. O conjunto C seria um intervalo formado pelos números reais que estejam à esquerda de 1, excluindo 1, portanto, o intervalo menos infinito até 1. Conjunto D, analogamente, como sendo um intervalo fechado de 0 até mais infinito, que são todos os números reais que sejam maiores ou iguais a 0. Analogamente, conjunto E, um intervalo definido pelos números reais que estejam à esquerda de 0, excluindo 0, portanto, o intervalo aberto. E, finalmente, o conjunto ou intervalo F é definido como sendo todos os números reais positivos, no caso, que seria o intervalo de 0 a mais infinito. Então, vamos lá. É para determinar o quê? Dados esses intervalos, determinar a união B. C interseção D. D união E e E interseção F. Então, vamos lá. No nosso primeiro exemplo aqui, para determinar a união entre esses dois intervalos, precisamos procurar aqueles números reais que estejam nessa faixa aqui ou nessa faixa aqui. Ou ainda, em particular, nos elementos que são comuns. Então, observem aqui. Nessa representação diagramática, na reta real, na reta numérica, podemos identificar em amarelo os números reais que pertencem a esse intervalo. Analogamente para o intervalo B. Se a gente for procurar a união, seria todos os elementos, ou todos os números reais, perdão, que pertencem a A ou pertencem a B, ou ainda pertencem à interseção. Então, observem que, se a gente fizer esta representação aqui, no sentido de que, se o
consigo projetar aqui A e B na união entre A e B, podemos então determinar que de 0 até 7 estariam formando a união dos dois intervalos. Por quê? Porque todo elemento que está na união, todo número real que está na união tem que estar em A ou estar em B. E isso acontece nesse intervalo. Por quê? Se você considerar todos os números reais entre 0 e 5, está aqui. Incluindo o 5, excluindo o 5 e excluindo o 0. Todos os números reais entre 1 e 7 também estão aqui. Observe que o 5 não pertence a A, mas pertence a B. Então, portanto, tem que pertencer à união. E a mesma coisa acontece com o 1. O 1 pertence a B, não pertence a B, perdão, porém pertence a A. Então, também tem que estar aqui na união, que seriam esses casos limites. Então, portanto, a união B seria o intervalo definido pelo conjunto dos números reais, tais que se encontram entre 0, excluindo 0 e incluindo 7. Ou, em outras palavras, representada pelo intervalo aberto em 0 e aberto, né? Mas no caso, excluindo 0 e incluindo o 7, certo? Observem que esse exemplo aqui, vamos para aquele aqui, o segundo. O segundo trata o seguinte, ainda procurar agora não mais a união, porém a interseção. Então, se vocês forem para pensar, precisamos procurar todos os elementos que sejam comuns aos dois intervalos. Nesse caso, os elementos comuns aos dois intervalos, observe que o intervalo C vai de menos infinito até 1, mas o intervalo D vai de 0 até mais infinito. Então, observe qual seria a interseção. Os elementos em comum aqui, se observam claramente, seriam esses números reais aqui, que são comuns a ambos os intervalos. Então, observe que nesse caso o 0 é comum a ambos os intervalos. E o 1 pertence a D, porém não pertence a A. Então, quando você faz aqui a interseção, na verdade você precisa excluir o 1. Porque para pertencer à interseção tem que pertencer a ambos os conjuntos. Então, portanto, o intervalo que define aqui a interseção entre os intervalos C e D é composto pelo conjunto dos números reais que estejam entre 0, incluindo 0, e excluindo 1. Em outras palavras, seria o intervalo no caso aberto, perdão, semi-aberto, semi-fechado, como você preferir, 0, 1, certo? Contendo 0 e excluindo, no caso, 1. Tudo bem? Vamos então explorar esse outro exemplo. Observe que esse exemplo 3 aqui pede para encontrar a união entre os intervalos D e E. O intervalo D são os números reais positivos, incluindo 0. E o intervalo E são o conjunto dos números reais negativos. Então a questão é basicamente o seguinte: quais números, nesse caso, está na união? Ou seja, se eu estou considerando um conjunto que é a união de todos os números positivos, incluindo 0, e de todos os números negativos, a rigor, aqui é mais simples observar que, para que esse intervalo possua todos os elementos de D, tem que estar incluído 0 e todos os números positivos, certo? Até mais infinito. E para que, simultaneamente, ao mesmo tempo, também contenha os elementos do conjunto E, ele pertence também, precisa encontrar também, ou precisa conter também, todos os números que pertencem ao intervalo E. Ou seja, nesse caso, o intervalo de união E é definido como sendo todos os números reais que estejam entre menos infinito e mais infinito. Portanto, nesse caso, o intervalo é precisamente o conjunto dos números reais. E por fim, nesse último exemplo, é procurar a intersecção entre os números reais negativos e os números reais positivos. A questão que você coloca aqui é: pense em um número que seja positivo e negativo ao mesmo tempo. Exatamente, não tem. E, pelo fato de não ter, podemos concluir que a interseção de E e F é precisamente o conjunto vazio, ou seja, aquele conjunto que não possui elementos. Bom, dando continuidade
ao estudo dos intervalos e especialmente as desigualdades, podemos enunciar algumas propriedades algébricas envolvendo desigualdades. Por exemplo, vamos colocar em forma de teorema. Sejam A, B, C e D números reais, então temos os seguintes cinco resultados. Eu apenas vou ilustrar com alguns exemplos, mas a prova seria relativamente simples, mas não vamos entrar em detalhes agora. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, se A for menor do que B, se A é um número real e é menor do que outro número real B, e ao mesmo tempo B sendo um número menor do que C, então, por consequência, A é menor do que C. Essa propriedade chama-se de propriedade transitiva. Nesse caso, se a gente for colocar um exemplo concreto, imagine que, para ilustrar, né, se você tem, por exemplo, 1 menor do que 2 e ao mesmo tempo 2 é menor do que 3, então claramente 1 seria A é menor do que C. Nesse nosso caso, nesse nosso exemplo, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Nesse outro caso, sendo A menor do que B, então a desigualdade é mantida se você acrescenta um número C ou ainda diminui em cada parcela da desigualdade o número C. Então, por exemplo, se a gente for ilustrar essa propriedade, podemos ter a seguinte condição. Então, por exemplo, 4 é menor do que 5, então implica que 4 mais 3, por exemplo, né, para ser igual a 3, é menor do que 5 mais 3, ou seja, 7 é menor estrito, né, do que 8, certamente. Ou ainda, né, se você for explicitar, um C, por exemplo, como sendo menos 3, então certamente 4 menos 3, que é 1, ele é menor do que 5 menos 3, certo? Que seria 2, certo? Aqui o C é o mesmo 3, né? Que você está subtraindo aqui, beleza? Então, para C igual a 3, 4 menor do que 5, implica que 4 mais 3, 7 menor estrito do que 5 mais 3, que é 8. Para o mesmo valor de C, igual a 3, 4 menos 3, igual a 1, é menor do que 5 menos 3, que é igual a 2. E aquela outra propriedade, é interessante destacar que se você tiver ainda A menor do que B, e você multiplicar por um número positivo, a desigualdade é mantida. Porém, se você multiplicar por um número C negativo, a desigualdade muda nesse caso. Então, por exemplo, se você tiver 5 menor do que 6, isso implica que 5 vezes 3, por exemplo, que 15, é menor do que 6 vezes 3, que é 18, correto? Mas se você multiplicar por um número negativo, vamos supor que você multiplique por menos 3, então observe que 5 vezes menos 3, que é menos 15, ele na verdade é maior do que 6 vezes menos 3, que seria menos 18, certo? So, menos 15 está mais próximo de zero à esquerda, né, do que menos 18. Portanto, a desigualdade aqui ela muda, né? Aqui na verdade, né, menos 15 é maior do que menos 18, correto? Vamos nesse daqui. Observe que se você tiver um número menor, A menor do que B e C menor do que D, a soma dos números reais que estão aqui à esquerda da desigualdade é menor do que a soma dos números reais que estão à direita da desigualdade. Então, por exemplo, uma propriedade também que é relativamente simples de provar, vamos ilustrar aqui com um exemplo. Então, se você tiver 1 menor do que 2 e 1 menor do que 2, perdão, e 2 menor do que 3, por exemplo, então você pode somar, né, nessa direção aqui os elementos A, B, C e D. A princípio, esses números podem ser todos diferentes. Vou colocar aqui 3 e 4, por exemplo. Então significa que A mais C, ou seja, 1 mais 3, que seria 4, é menor do que 2 mais 4, que seria 6. E isso acontece, correto? Estaria ilustrando essa propriedade aqui. E por fim, essa última propriedade diz respeito a que se você tiver
dois números reais, A e B, ambos possuindo o mesmo sinal, ou seja, ambos positivos simultaneamente ou ambos negativos. E ainda A menor do que B, então o recíproco de A, seria 1 sobre A, é maior do que 1 sobre B. Se você for ilustrar essa propriedade através de um exemplo, poderíamos ter o seguinte. Então imagine que você tiver A igual a 2, por exemplo, e B igual a 3. Então temos aqui ambos do mesmo sinal, né? 2 e 3. Isso significa que, segundo a propriedade, né, o recíproco de A, que seria meio, é maior do que o recíproco de 3, certo? Meio, que é 0,5, certamente é maior do que 1/3, que é 0,333, né? Periódico. Correto? Analogamente, se você pegar dois números negativos, por exemplo, um exemplo, né? Um outro exemplo poderia ser, por exemplo, menos 5 menor do que menos 4. Então, nesse caso, significa que A é menos 5 e B é menos 4, certo? Trabalhando com números negativos, ambos do mesmo sinal. Então, você tem que o recíproco de menos 5, que seria menos 1/5, que na verdade é menos 0,2, ele é maior do que menos 1/4, certo? Que seria o recíproco de B, correto? Então, se você for identificar nesse caso, na reta real, menos 1/5, tem zero aqui, né? Menos 1/5 na verdade é menos 0,2. Aqui à esquerda é 0. E quem é menos 1/4? Menos 1/4, na verdade, é menos 0,25. Então, menos 0,25, que seria menos 1/4, está ainda mais à esquerda de 0. Portanto, seria um número menor. Portanto, essa propriedade ela vale, né? Nesse caso, quando ambos A e B têm o mesmo sinal, positivos ambos ou negativos ambos, certo?